Shabbat Shalom mais uma vez aos nossos irmãos. Hoje nós iniciamos o terceiro livro da Torá, que é o livro em português chamado de Levítico, e em hebraico ele é chamado de Vaikra, que tem um significado totalmente diferente do que Levítico. Essa paraxá já é a paraxá de número 24. Perceba que nós já estamos na 24ª paraxá, então nós já estamos bem avançados, né? Chegando quase já no meio dos estudos das paraxot. E hoje nós iniciamos o livro de Vaikra, que é um livro importantíssimo para o servo e a serva de Deus. Por quê? Porque este livro, ele vai tratar de assuntos fundamentais da nossa fé. É no livro de Vaikra onde nós encontramos mais a palavra Kadosh, ou Kedushá, santidade ou santo. Então, é o livro onde nós vamos entender qual que é o conceito de Deus de santidade. É o livro que vai falar mais de sacrifício. Do início ao fim, ele vai falar de sacrifício, que em hebraico é korban. Korban, sacrifício. E a raiz da palavra sacrifício, karov, que vem da raiz da palavra korban, significa aproximar. Ou seja, qual que é a essência do sacrifício estabelecido aqui, principalmente no livro de Levítico? O Eterno, quando ele deu o sacrifício, ele queria que o homem aproximasse dele. Então, vai falar do aspecto de aproximação. É o livro que mais vai falar da palavra sangue. E sangue é a forma como Deus escolheu para haver capará, cobertura, literalmente, para que haja perdão. Então é o livro que mais vai falar de sangue, é o livro que mais vai falar de sacrifício, é o livro que mais vai falar de santidade, é o livro que vai falar sobre pecado, ratá, pecado, transgressão da Torá. Então, esses conceitos fundamentais, que são a base da nossa fé, são tratados no livro de Vaikra. A questão da substituição, o conceito de substituição é no livro de Vaikra, onde nós temos um sacrifício de animal substituindo o homem. No livro de Vaikra nós aprendemos que aquele que pecava e queria aproximar de Deus novamente, queria consertar, ele levava o sacrifício até o Mishkan, até o tabernáculo, e ele impunha as mãos sobre o animal e confessava sobre o animal os seus pecados antes dele ser degolado. O que é isso? Ele transmitia para o animal os seus pecados. Olha o conceito de alguém tomar sobre si os pecados, que é o que Yeshua fez. Está aqui no livro de Vaikra. O animal, ele tomava sobre si os nossos pecados. E olha a importância, para que haja perdão dos pecados, tem que haver o quê? Confissão dos pecados. O que a pessoa leva? Não era só levar o cordeiro, não era só levar o sacrifício de animal. Ele tinha que impor as mãos sobre o animal, confessar sobre o animal os seus pecados, ou seja, para que haja perdão dos pecados, tem que haver confissão, você tem que confessar os seus pecados. Quando eu confesso, eu reconheço que eu pequei, eu estou verbalizando o meu erro. E aí eu passo para aquele animal e eu degolo o animal. Naquela época, o ofertante, ele que degolava o animal.
Então, outro conceito importante que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai repetir na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Primeiro, o pecado gera a morte. A consequência, o salário do pecado é o quê? É a morte. Aí pensa para você ver, você olhar para aquele animal morrendo, sendo agonizado e saber, eu fui o fruto da morte desse animal. Foi o meu pecado que causou isso, está vendo? O impacto que causa, a didática que existe nesse conceito de sacrifício, por uma geração há mais de 3.500 anos, que não é a nossa geração, que não tinha o nosso intelecto, mas o Eterno já trabalhava esses conceitos que hoje nós conhecemos, através de Yeshua, através dos apóstolos, através da Brit Hadashah. Então, se eu quero de fato entender as bases da minha fé, eu tenho que vir para o livro de Vaikra, eu tenho que vir para o livro de Levítico, porque, de novo, o livro de Levítico é a base da nossa fé, é o livro que mais vai tratar desses assuntos fundamentais da nossa fé: santidade, pecado, sangue, sacrifício, confissão, arrependimento, conceito de substituição. Aí eu entendo hoje que Yeshua, de fato, levou sobre si os meus pecados. E o Eterno já trabalhava esse conceito há mais de 3.500 anos. Então, é importantíssimo o livro de Vaikra. E hoje nós entramos no livro de Vaikra, e vamos começar estudando a primeira paraxá deste livro, que ganha o mesmo nome do livro, que é a paraxá Vaikra, que significa "e ele chamou". Então, o terceiro livro da Torá é o livro dos chamados. É isso que as pessoas têm que entender. Se você é chamado do Eterno, você tem que estudar o livro de Vaikra, o livro de Levítico. Você tem que entender o livro de Levítico. E um aspecto muito importante, e por isso o tema de hoje, é que o livro de Vaikra, na tradição judaica, na cultura judaica, é o primeiro livro que as crianças começam a estudar. As crianças começam a estudar a Torá a partir do livro de Levítico. As crianças não começam a aprender a servir a Deus através das historinhas do Gênesis, da historinha da criação, da historinha do dilúvio, da historinha de Abraão. Não. A criança judia, o judeu, as crianças judaicas, elas começam a entender quem é Deus, e por causa daquilo que eu já mencionei, que é entender o quê? O que é santidade, a partir do conceito que Deus ensinou, o que é sacrifício, o que é sangue, o que é pecado, qual que é a consequência do pecado, tudo a partir do livro de Vaikra. Então, tudo a partir do livro de Levítico. Então, nós hoje temos esse entendimento. Então, esse é o livro em que as crianças começam a estudar. Por isso, o nosso tema de hoje. Nosso tema é extraído de Mateus capítulo 18, onde Yeshua, o nosso Messias, disse: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se este é o livro que as crianças iniciam, é um livro que nós também temos que redobrar nossa atenção. Porque Yeshua disse: se eu não me tornar como uma criança, de modo algum, não tem jeito de nós entrarmos no reino dos céus. Então, esse é um aspecto importante. O que é me tornar como criança? Porque se eu não me tornar como ela, eu não vou entrar no reino dos céus. E tudo isso, Yeshua, com certeza, como um bom judeu, extraiu esse conceito do livro de Vaikra, do livro dos chamados.
Então, este livro, ele tem 2 nomes, né? Em hebraico se chama Vaikra, significa e chamou. E ele ganha esse livro de Levíticos quando ele é traduzido da língua hebraica para o grego, na Septuaginta, a versão dos 70. Aí ele ganha o nome de Levíticos. Por quê? Porque os escribas judeus, quando eles traduziram o livro para o grego, eles trouxeram um pouco da tradição também. Porque esse livro, Vaikra, ele também é chamado de Torá dos Kohanim, a Torá dos sacerdotes. Por quê? Porque esse livro, ele vai trabalhar justamente e vai trazer leis dos sacerdotes e levitas. E aí vem o mundo cristão hoje e fala, não tem utilidade nenhuma eu ler o livro de Levítico, porque é muito sangue, é muito sacrifício, é muita liturgia. Isso tudo aí foi abolido. Só que, de novo, ele ganha o livro de Levíticos, porque na tradição judaica ele também é chamado de Torá dos Kohanim, como a lei dos sacerdotes, porque vai trazer vários mandamentos específicos para os levitas e para os sacerdotes, daqueles que serviam no tabernáculo. E olha, como que a Brit Hadashah nos chama? De reis e sacerdotes. Apocalipse vai dizer que, Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Então, se eu sou sacerdote, se Yeshua, ele está formando aquilo que já foi dito em Shemot, em Êxodo, que o Eterno fez do povo de Israel um reino de sacerdotes, e nós somos pertencentes ao reino de Yeshua, eu preciso saber os conceitos que eram aplicados aos sacerdotes e levitas devem estar na nossa vida. Se nós de fato queremos entrar no reino dos céus, se de fato nós queremos herdar o reino dos céus. O Malhut Hashamai. Então, Paraxá de hoje, Paraxá Vaikra, Paraxá de número 24, que corresponde a Levítico 1:1 e vai até, na Torá, Levítico 5:26 e nas versões cristãs, capítulo 6, versículo 7. A Haftará é a de Isaías 43:21 até Isaías 44:23 e um dos textos estudados da Brit Hadashah é Hebreus 10:1 a 18. O tema de hoje é: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vaikra significa e chamou. Por quê que ele ganha esse nome? Os livros da Torá, eles ganharam os seus nomes extraídos do primeiro versículo de cada livro. Então, o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro da Torá se chama Vaikra, porque ele começa assim: e chamou Vaikra, Yud-He Vav-He, o tetragrama, o Eterno, o Senhor, a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Então, o livro de Vaikra, ele se inicia assim: e chamou o Senhor a Moisés. Por isso que esse terceiro livro da Bíblia, ele é chamado de Vaikra. E
Por isso nós devemos nos alegrar, porque nós estudamos as Sagradas Escrituras na ótica judaica, aos olhos do povo judeu. Como que o cristianismo, na sua maioria, perdeu essa ótica? Por isso que hoje eles não estudam o livro de Levítico. Quando um cristão hoje propõe de estudar e de ler toda a Bíblia, ele lê o livro de Levítico por ler. Porque na ótica dele, na visão dele, todos esses sacrifícios aqui já foram jogados fora com o sacrifício de Yeshua. Então não há utilidade nenhuma. Quando você vai ler comentários de cristãos sobre o livro de Levítico, você fica boquiaberto, porque eles vão falar que o livro de Levítico é uma carnificina, onde só há sacrifício e sangue. Mas eles não entendem que se existe isso, é por causa dos nossos pecados, e é os nossos pecados que produzem tudo isso. E o Eterno quis mostrar isso, que o pecado produz morte. Mas nós não. Por isso que nós não lemos o livro de Levítico achando que ele não tem nenhum proveito para nós. Pelo contrário, ele tem proveito e tem muito proveito. Muito. E nós já aprendemos, e nós nessa casa estudamos, e por isso que eu digo que nós somos privilegiados, é um privilégio para nós, e nós não merecíamos isso. E nós temos que tomar cuidado, porque Yeshua, ele disse, olha, não dê pérolas a porcos. Ou seja, não dê algo precioso a quem não merece. Por isso que o judeu não compartilha princípios da Torá com qualquer um, não. Um judeu, ele olha se a pessoa é digna de receber um mínimo de conceito ético e moral da Torá. Ele não lança pérola aos porcos, não. Ele não ensina a Torá para uma pessoa que vai desdenhar, que vai menosprezar, que vai debochar, que tem uma vida desregrada, uma vida desgraçada. Não. Então, para nós temos que nos fazer dignos de receber esse tipo de ensinamento. Porque eu digo que nós somos privilegiados, mas nós temos que nos colocar na condição de dignos, de receber essa riqueza, de receber essa pérola, que é o ensinamento da Torá, na ótica de Yeshua, o Messias, o Rei de Israel, o Senhor do mundo. Porque nós estudamos a Torá e estudamos ela nos 4 níveis que nós já aprendemos aqui, que é o chamado Pardês. Que a palavra Pardês é um acrônimo das 4 iniciais de cada nível. Que forma a palavra Pardês, que significa paraíso. Ou seja, quando eu estudo a Torá nessa profundidade, ela vai me conduzir de volta ao paraíso que Adão perdeu. Então, os 4 níveis, o Pshat, que é o nível literal, o Remes, que é uma alusão a algo, o terceiro nível, que é o Drash, que é o nível investigativo, e o Sod, que é aquilo que é oculto, que é a revelação. Então, o povo judeu estuda a Torá nesses 4 níveis. Logo, como nós estudamos a Torá e aprendemos a partir dos sábios do povo judeu, nós aprofundamos nesses 4 níveis. Então, hoje, nesse estudo de hoje, só na primeira palavra nós já paramos. Vaikra, aí chamou. Ponto, já parou aqui, nós vamos estudar hoje a partir só da primeira palavra. Olha que coisa profunda. Um cristão vai ler,
E chamou o Senhor a Moisés e falou, então Deus chamou a Moisés da tenda do encontro e assim foi. Não, vamos cavar, vamos aprofundar mais. E Vaikra, e chamou. Aí, eu já não vou ler só na Bíblia em português, eu vou dar uma olhadinha na Torá hebraica. Nós não temos o rolo da Torá, mas os segredinhos, os sábios, colocaram até na Torá impressa que nós temos em casa. E aí, quando você vai olhar lá o texto hebraico, já chama atenção. Por quê? Porque na palavra Vaikra tem uma letra que ela está minúscula, ela está menor que as outras. E aí nós sabemos que nada na Torá está por acaso, tudo tem um princípio. Está dessa forma pelos soferim, pelos escribas. Ter deixado esse detalhe, ele queria que a gente encontrasse esse detalhe ali. Mas só vai encontrar quem? Quem estuda com o povo judeu. Só vai encontrar quem? Quem lê lá na Torá, no hebraico. Vai ver, opa, tem um negocinho aqui diferente. E a partir disso a gente extrai princípios éticos e moral para a gente levar para a nossa vida inteira e que vai nos conduzir ao paradeus, que vai nos conduzir à eternidade, que vai nos conduzir ao reino dos céus. Então, olha só, primeiro slide, o próximo slide, por favor. Olha aí. Está projetado na imagem a palavra Vaikra. E aí nós temos de novo em português. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Se eu leio no literal, meu filho, no português, eu só vou pegar o princípio básico do texto. Mas olha aí o comentário. Os comentaristas da Torá encontram em cada palavra, às vezes em cada letra, igual é o caso, o Aleph pequeno, em cada letra, pontos de apoio para os seus ensinamentos. Então, peraí. Se tem uma letra hebraica que, ao invés dela estar aberta, ela está fechada, igual na profecia da virgem que vai conceber, lá em Isaías, em que a letra hebraica, ao invés de estar aberta, ela está fechada, o mem, o segredo do mem, que vem do útero. Por que o útero está fechado? E por que esse detalhe está lá na Torá? Para mostrar que a virgem vai conceber, vai dar à luz, sem ter relação sexual. O útero vai estar fechado e ela vai conceber. E aqui na paraxá de hoje, no livro das crianças, Vaikra, na primeira palavrinha Vaikra, a última letra, que é o Aleph, está minúsculo. Olha aí na projeção, o Aleph está pequenininho, que é a última letra lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda. Então, os sábios do povo de Deus vão encontrar em cada palavra, em cada letra, ensinamentos. E hoje nós vamos extrair ensinamentos da letra Aleph, da palavra Vaikra. Se nós pudéssemos ou fôssemos dar até um outro tema para o estudo de hoje, seria o segredo da letra Aleph em Vaikra. Está aí, ó, a palavrinha Aleph. Os sábios chamam a atenção para a palavra Vaikra, que começa esse livro. Na Torá e nos livros impressos, a última letra da primeira palavra, a letra Aleph, é minúscula, dando-nos belíssimas lições. Então, só desse detalhe aí, nós extraímos vários ensinamentos para a nossa vida.
Olha aí que interessante. Na primeira imagem que nós estamos repetindo, o Aleph está pequeno. E na imagem abaixo, onde nós estamos vendo o deserto, nós temos a palavra Vaikra, mas com o Aleph normal. Olha a diferença. Como que ela deveria estar e como ela está na Torá. E acima, como ela está. Olha o segredinho aí. E aí os sábios do povo de Deus falaram, não, por que esse Aleph está pequeno? E aí os sábios do povo judeu extraem várias lições, vários ensinamentos por causa desse Aleph pequeno. E aí agora nós vamos entender por que esse livro, ele é o livro inicial para as crianças e por que Yeshua diz que nós temos que nos fazer como crianças para herdar o reino dos céus. Nessa imagem também, toda vez que você for estudar o hebraico ou for estudar uma palavra hebraica, nós temos aí o Aleph, a letra Aleph, no hebraico moderno, que é como nós temos na Bíblia hoje, e olha o hebraico antigo, como que era o Aleph? Lembra o quê? Uma cabeça de boi. Esse é o hebraico antigo. Por que isso, Wesley? Porque toda letra hebraica, ela carrega um conceito. E o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, ela carrega esse conceito de o cabeça de boi significa o quê? Força. O Aleph representa força. Então, quando você quer, igual os sábios do povo de Deus, quer extrair o máximo de conceitos de uma palavra hebraica, eles vão no hebraico antigo para trazer um significado. Igual nós fizemos no discipulado da terça-feira, que nós pegamos a palavra aravá, amor, e pegamos cada letra e o significado de cada letra da palavra aravá, né? Que aí nos deu o conceito de que a força, porque aravá começa com a letra Aleph também, o veit, que é casa, né? E a letra rei primeiro, né? Que significa revelar, e depois veio a letra vet, que simboliza uma casa. Então, a palavra aravá, no hebraico antigo, nos traz a palavra amor, traz qual significado? A força que é encontrada, revelada dentro de casa. Então, você quer encontrar amor, é dentro de casa. É o amor do marido para a mulher, da mulher para o marido, do pai para os filhos, da mãe para os filhos. Você vai encontrar o quê? Revelado dentro de uma casa. O que a palavra está dizendo? Você quer encontrar o amor? Vai dentro de uma casa digna que você vai encontrar amor lá dentro. Você vai receber a revelação do que é o amor. E amor nós aprendemos que é ação. Mas vamos voltar aqui para a letra Aleph. Aí, do Aleph pequeno, minúsculo, que é encontrado na palavra Vaikra, a primeira palavra do livro de Levítico, o primeiro ensinamento que eles extraem é esse aí. O prazer e a alegria de oferecer algo deve ser ensinado mesmo às crianças pequenas, na mais tenra idade. Se ela é favorecida por Deus e tem muitos livros e brinquedos, deve aprender a dar aquilo que possui a mais ao seu amigo e a um pobre que não tem nada ou muito pouco. Então, o primeiro ensinamento extraído
do Aleph pequeno na palavra Vaikra, pelos sábios do povo de judeu, pelos sábios do povo de Deus, assim como o Aleph é pequeno, eles ensinam. Você deve ensinar os seus filhos, mesmo ele na tenra idade, mesmo ele pequenininho, a dar, a doar, a oferecer. Por isso que o livro de Vaikra, ele começa com a questão de sacrifício e começa dizendo: e Adonai chamou a Moshe e lhe falou-lhe, desde a tenda do encontro, ele disse: fale ao povo de Israel e diga-lhe, quando algum de vocês trouxer uma oferta, ou seja, o livro começa com o conceito de ofertar, de dar, de doar algo a Deus. E aí você vai ensinar para as crianças o quê? Esse conceito de dar, de doar. Se a criança tem 2 brinquedos, ensina ela a dar um ao irmão, ensina ela a dar um ao amiguinho, ensina ela a dar um ao que não tem. Então, o primeiro princípio é: ensine as crianças a oferecer, a sempre oferecer. E é a criança na tenra idade. Não adianta você achar, agora ela não entende nada. Lê do engano. Ela é muito pequena para entender as coisas. Lê do engano. O sábio Salomão, o rei Shilomo, ele ensinou: ensina o menino no caminho em que deve andar. Ensine a criança. É já na tenra idade que você tem que imprimir na mente dela os conceitos de servir a Deus. Dentro da psicologia, o que é a psicologia junto com a pedagogia? Ela ensina a personalidade da criança, ela é formada até os 5 anos. Então, como é que eu vou esperar a criança chegar nos 7, 8 anos para eu começar a ensinar? Não dá. A palavra de Deus diz: ensina o menino, ensina a criança. O maior dos mandamentos, o Shema. O que diz o Shema? E inculcarás, você colocar dentro da cuca da criança. Você deve falar com a criança: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E essas palavras você deve recitar elas ao deitar, ao levantar. Você deve falar com a sua criança andando pelo caminho. Então, o conceito de servir a Deus, ele deve ser ensinado com a criança. Não espera crescer, não. Já começa a ensinar conceitos a ela agora, porque senão você vai perdê-la. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Se eu perder os meus filhos, eu perdi tudo. Porque foi me dado por Deus os filhos como herança, e eu tenho que cuidar da herança que eu recebi. Eu não posso perder a herança que me foi dada. Eu tenho que zelar por ela, eu tenho que cuidar dela. Então, esse é o primeiro conceito que os sábios, o povo de Deus, extraem do Aleph pequeno na palavra Vaikra. O segundo conceito, princípio, ensinamento que é extraído do Aleph pequeno na palavra Vaikra é a letra Aleph do alfabeto hebraico tem o valor numérico de 1. 1. Então ela tem um valor numérico de 1.
Ah, é pouco, né? Deste princípio, os sábios extraem, cada qual, mesmo com recursos muito limitados, não se pode excluir, nem se esquivar de contribuir, na medida de suas posses, para objetivos nobres e caritativos. Ou seja, se é para caridade, você tem que doar. Se é para ajudar o outro, você tem que dar alguma coisa. Ah, eu sou muito pobre. Esse é um princípio extraído do Aleph pequeno da palavra Vaikra. Ninguém é tão pobre que não consiga oferecer nada a Deus. Ninguém é tão pobre que não consiga oferecer nada ao próximo. Daí o Aleph pequeno. Pode ser minúsculo, pode ser pouco, mas você tem algo para oferecer para Deus e para o próximo. O fato de ser menos ou mais favorecido por Deus não deve servir de pretexto para deixar de contribuir quando e onde for pedido. Eu quero lembrar a vocês os pais de Yeshua, quando foram consagrar Yeshua no templo. Quando eles foram no templo, depois que Maria saiu do seu período de nidá, ela foi para oferecer o sacrifício da sua purificação, lá no templo. E o que ela ofereceu? Ela ofereceu aquilo que um príncipe, que um rei oferece, um boi. Ela ofereceu uma ovelha em que uma pessoa mais abastada consegue dar? Não. Ela ofereceu 2 pombinhos. E o pombinho ela podia pegar em qualquer lugar. Ela podia fazer um arapuca e pegar o pombinho. Ou seja, os céus poderiam conceder a ela pegar 2 pombinhos, se ela não tivesse dinheiro para comprar os 2 pombinhos. Ela poderia pegá-los. Ou seja, ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer a Deus. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer ao próximo. Esse é o segundo princípio que extrai da palavra Vaikra, onde o Aleph está com minúsculo. Ou seja, se é pobre, você tem poucas condições, mas você tem que ter algo para oferecer. É impossível você não ter algo para oferecer. E de novo eu tenho que lembrar o Shema. O que diz o Shema? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha vechol nafshecha vechol meodecha. Meodecha vem de meod. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas posses. Meod é medida. Então, se eu considero o Eterno um Aleph, e se eu amo a Havá, se eu amo a Deus mesmo, eu que? Com toda a minha alma, com toda a minha força, eu sirvo a Ele também com as minhas posses. Eu não posso dizer o meu notebook. Eu não posso dizer o meu telefone. Eu não posso dizer o meu carro. Eu não coloco o meu carro na roça. Eu não coloco o meu carro no buraco. Eu não coloco o meu carro na lama. Você não tem nada. Tudo aquilo que nós somos e temos vem de Deus. Alguns Deus concede mais, a outros menos. É o que está aí projetado. É o favor de Deus. Alguns são mais favorecidos em questão de posse, outros menos favorecidos em questão de posse. Mas a maior riqueza não está nas posses. A maior riqueza está em você ter uma esposa que te ama.
A maior riqueza é você ter filhos. A maior riqueza é os filhos te amarem. A maior riqueza não são bens materiais. A maior riqueza que nós temos, a gente não consegue comprar. Elas não têm preço, ela tem valor. É isso que o mundo não entende. O mundo olha preço. Nós, que vivemos a palavra de Deus, buscamos o quê? Valor. Nós buscamos valores. Um filho te amar tem preço? Não tem preço. Então isso é um valor. A sua esposa, o seu marido te amar tem preço? Isso não tem preço. Então isso tem valor. Nós corremos atrás daquilo que tem valor e não preço. Carro tem preço, casa tem preço, roupa tem preço. Nós temos que priorizar aquilo que tem valor. E aquilo que tem preço, é impossível que você não tenha nada para oferecer. E os sábios ensinam, não usa de pretexto você ser pobre para falar que você não pode ofertar, para que você não pode dizimar, para que você não possa contribuir para a sua congregação, ou para a sua comunidade, para a sua cidade. Fala isso não. Porque por isso que é o Aleph pequeno. Você pode ter pouco, mas você tem algo para oferecer. E se você não oferece nada, você não cumpre o Shema na sua plenitude. Que é amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas posses. Lembrando que em hebraico não existe a conjugação do verbo ser na primeira pessoa. É só para o eterno. Só o eterno é. Só o eterno é. Então, eu não sou pastor, eu estou pastor. Então, você é o quê? Você não é nada, você está na condição de... Você está na condição de empresário, você está na condição de professor, você está na condição de gerente, você está na condição de motorista, você está na condição de instrutor. Eu estou, eu não sou. O único que é Deus. E ter. A palavra ter também, em hebraico, não é conjugada para pessoas. Em hebraico eu não falo eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho 20 tênis. Em hebraico se conjuga, esse carro está para mim, estes tênis estão para mim, esta casa está para o meu uso. Eu não tenho, porque o único que é Deus e o único que tem é Ele. O que nós somos? Mordomos. Nós só administramos aquilo que Deus nos dá. Ainda sobre o conceito do Aleph pequeno, os sábios do povo de Deus ensinam: o homem de fato aprecia o valor das coisas pelo tamanho e a quantidade, mas Deus considera as nossas ofertas pelo sentimento que as acompanha. E muitas vezes, só a boa intenção já equivale a uma boa ação. Esse conceito nós já aprendemos aqui, que é o quê? A kavaná. O que é kavaná? É a intenção do coração. Deus olha muito mais para kavaná, para a intenção do coração, do que a execução da vontade. Maior exemplo que nós temos disso, Abraão oferecendo Isaac, Gênesis capítulo 22, Akedá. Ali Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho quando o anjo brada e fala: Abraão, Abraão,
Não faça nada contra o menino, porque agora Deus viu que você não negou a Deus o seu único filho, a quem você ama. Deus considerou aquele ato de Abraão como se ele tivesse sacrificado seu filho. Por quê? Por causa da kavaná, da intenção do coração. Então, muitas das vezes, você tem a intenção de fazer a vontade de Deus, mas às vezes você não vai conseguir. Algumas vezes já aconteceu, quando eu ia pregar em alguma congregação, quando eu ainda nem tinha carro, eu dependia dos outros para me levar para pregar. Já aconteceu o caso do irmão, eu pagava para o camarada me levar, teve uma vez que o irmão foi me levar de fusquinha, o fusquinha quebrou no meio do caminho. Eu não consegui levar a palavra lá. Eu não consegui levar a palavra. Mas você acha que o Eterno considerou como se eu tivesse levado a palavra para os irmãozinhos lá no meio da roça? Sim. Porque o Eterno olha a kavaná, o Eterno olha a intenção do coração. Mas não é só de boa intenção que o Eterno espera. O Eterno espera ordem, que você execute conforme Ele quer. Não é servir a Deus de qualquer maneira também. Daí nós aprendemos dos primeiros versículos do livro de Vaikra. E Adonai chamou Moshe, aparece numa palavra ish. Quando um homem quiser oferecer um sacrifício, a palavra aqui em hebraico é Adam, que significa homem genérico. Pode ser homem, como pode ser mulher. Pode ser criança. Por isso que a minha versão diz que quando algum de vocês, é genérico, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança. Todo mundo pode oferecer algo para Deus. Só que é de qualquer jeito? Não. Quando algum de vocês trouxer uma oferta a Adonai, o animal ofertado deverá ser. Tá vendo? Não é de qualquer jeito. Eu aceito receber a oferta de qualquer pessoa, mas deverá ser assim. Então, tem muita gente hoje querendo servir a Deus, mas servir a Deus do jeito dela. E não conforme o Senhor ordenou. Nós aqui procuramos servir a Deus da forma como Ele ordenou, para que o sacrifício seja aceito, para que a oferta seja aceita. Porque o que vai acontecer no juízo? Muitos naquele dia não vão chegar diante de Yeshua, e Yeshua vai falar: eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. Então não é de qualquer jeito, não é só de boas intenções. É aquilo que eu disse na paraxá anterior. O caminho que conduz ao inferno, ele está pavimentado, asfaltado de boas intenções. De boa intenção, o inferno está cheio, já diz o nosso ditado popular. Então, concluindo esse slide, uma boa intenção que produz proveito, Deus considera-se como se fosse praticada. Porque o homem só vê os olhos, enquanto Deus vê o coração. E é o coração, sentimento, a intenção que Deus deseja. É o tal do porquê. Por que você veio aqui hoje? Eu vim para aparecer para o pastor, para mostrar que eu sou um membro exemplar. Já está reprovado. Eu vim aqui hoje porque eu não tinha nada para fazer em casa. Já está reprovado. Eu vim hoje porque tem que vir, porque o pastor fala que tem que vir para estudar paraxá. Já foi reprovado. Eu vim porque eu quero aprender a Torá. Eu vim porque a Torá, ela me enobrece.
A Torá, ela vai me enobrecer, vai me dar ensinamentos éticos e moral que vai transformar, vai mudar, vai refinar o meu caráter e vai me conduzir à salvação e à vida eterna em Yeshua HaMashiach. Aí, ó. Então tem que ser a intenção correta, a kavaná. E aí eu projetei a imagem Yeshua mostrando para os seus discípulos a viúva. A oferta que ela deu era irrisória, era mínima. Mínima. Não dava para ela comprar um prato de comida. Mas ela deu tudo que ela tinha para Deus naquele dia. A oferta da viúva pobre. Estou falando para você doar tudo que você tem? De jeito nenhum. Eu estou falando que Yeshua apontou para essa mulher e falou, olha, essa aí ofertou mais que todos, porque Deus não olha preço, Deus não olha quantidade, Deus olha a kavaná, a intenção do coração. Qual que foi a intenção do coração dela? Ofertar tudo que ela tinha para Deus naquele dia. Essa deve ser a nossa intenção no Shabat. Eu tenho que ofertar todo esse dia para o Eterno. Tenho que dedicar esse dia totalmente para o Eterno. Esse dia todo dele. Terceiro ensinamento, extraído da palavra Vaikra, onde o Aleph está minúsculo. O último Aleph está minúsculo. O Aleph minúsculo da palavra Vaikra indica que para se tornar um servo de Deus consciente de seus deveres e responsabilidades, para conhecer e para se poder aprofundar nos eternos valores espirituais, é necessário estudar a Torá desde pequeno, desde a infância. Então, para o judeu e para o servo de Deus, o Aleph pequeno representa que você deve aprender a Torá de Yeshua desde a eternidade, desde pequenininho. Nós não tivemos esse privilégio. Eu não tive esse privilégio. Eu fui ter contato com a palavra de Deus, eu tinha 15 anos. Mas os nossos filhos têm essa oportunidade. Os filhos daqueles que estão aqui me ouvindo têm essa oportunidade. Então não joga essa oportunidade fora. Vamos ensinar os nossos filhos a Torá de Yeshua. As nossas professoras da salinha das crianças são as que mais devem ser honradas, porque elas estão cuidando das nossas crianças. Que não é só a base da comunidade, como que vai ser o futuro da comunidade. Como é que vai ser o futuro da comunidade? Olha para as nossas crianças, você vai ver como que vai ser o futuro da nossa comunidade, porque nós vamos passar, nós vamos morrer, e os nossos filhos que vão dar continuidade nessa casa. Então, esse é o princípio do Aleph. Nós temos que aprender a Torá desde pequeno. E quando eu li isso aqui no comentário da Sefer, que os sábios pegam o Aleph pequeno e falam, olha, a criança ela deve aprender a Torá, o servo e serva de Deus ela deve aprender a Torá desde tenra idade, para que ela possa aprofundar nos eternos valores espirituais, ela tem que estudar a Torá. E nós, então, que chegamos depois, o que nós temos que fazer? É o EJA, meu amigo. Nós temos que correr atrás do prejuízo.
Ah, eu converti com 15 anos. Você vai ter que correr atrás dos seus 15 anos que você perdeu. Ah, eu converti aos 20. Você vai ter que correr atrás dos 20 anos que você perdeu. Ah, eu converti aos 30. Você vai ter que correr atrás. Ah, mas eu já estou muito velho. Errado de novo. Errado de novo. Vou contar uma historinha para vocês. Um dos maiores sábios do povo judeu, chamado Rabi Akiva, ele era analfabeto até os 40 anos de idade. E aí, aos 40 anos de idade, ele conheceu uma jovem judia. Ele não era judeu também, ele se converteu na época à fé judaica. E ela era filha de rabino. Falou: olha, meu pai não vai deixar você se casar comigo. Você deve aprender a Torá. E aí ele falou: mas eu, aos 40 anos de idade, analfabeto, não tem como eu aprender a Torá. Até que um dia ele foi e viu na natureza a água pingando sobre uma pedra, e a pedra estava furada por causa das gotas da água que batiam na pedra. E ali o Eterno falou com ele: se a água batendo na pedra consegue furá-la, a palavra do Eterno pode fazer isso comigo também, pode me transformar. Então ele, aos 40 anos de idade, não só foi alfabetizado, como aprendeu a Torá e se tornou um dos maiores rabinos de Israel, Rabino Akiva. Então, corra atrás do prejuízo. Ah, eu nunca li a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda, de capa a capa, leia estudando, corra atrás. Porque o Aleph pequeno fala: olha, somente aquele que aprendeu a Torá desde a tenra idade, ele consegue aprofundar nos eternos valores espirituais. E aí, quando eu li isso aqui, o Aleph minúsculo da palavra Vaikra indica que para se tornar um servo de Deus, consciente de seus deveres e responsabilidades, para conhecer e para se poder aprofundar nos eternos valores espirituais, é necessário estudar a Torá desde pequeno, desde a infância. Aí eu lembrei da palavra de Paulo a Timóteo. Eu não projetei aqui, mas abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo a Timóteo. Aqui, ó, achei. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o conselho de Paulo a Timóteo, seu discípulo, o jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo 3,14 diz assim: você, porém, permanece no que aprendeu, olha só, e nas coisas das quais está convencido, lembrando-se das pessoas com as quais as aprendeu. Recorde-se também de que desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e que podem lhe dar a sabedoria conduzente à libertação por meio da confiança em Yeshua, o Messias. Toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto.
Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Então, Paulo falou a Timóteo, olha, lembra dos ensinamentos que você recebeu desde pequenininho, desde a sua infância. Por quê? Porque o pai de Timóteo era grego, mas a mãe de Timóteo era judia. Então, ela ensinou a Torá para Timóteo. Esta letra minúscula indica também que a garantia da nossa existência e de nossa, aí faltou, congregação, é a juventude. O mais rico tesouro que um povo pode possuir. Ela é o pilar da casa. Ou seja, a nossa juventude, as nossas crianças são o pilar desta casa. Então, por isso que elas devem aprender a Torá de Yeshua desde a sua tenra idade. A responsabilidade primeira é do pastor? Não. A responsabilidade primeira é das professoras, das crianças da comunidade? Também não. A responsabilidade primeira são dos pais, de ensinar os filhos a Torá de Yeshua. E ensinar como o sábio Salomão disse, ensina o menino no caminho. Não é ensinar o menino o caminho. Não é mandar o menino para a escolinha. É vir com ele, é mostrar a ele o caminho. É dar o exemplo, porque o filho não vai copiar aquilo que você ordena, aquilo que você manda, mas o exemplo que você dá. Nós temos aí nos escritos, na Tanar, nos Ketuvim, Salmo de número 8, verso 2, diz assim, olha, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Os sábios do povo de Deus pegam o Salmo de número 8, verso 2, e diz, olha, essa força das crianças é o ensinamento da Torá. Uma família ela vai ser forte quando a base dela é forte, que é o ensinamento da Torá. Se você ensina para os seus filhos a Torá, ensina eles de fato a viver, você não vai ter nenhum filho drogado, você não vai ter nenhum filho nas drogas, você não vai ter nenhum filho preso por roubo. Quando você instrui os seus filhos na Torá, você não vai ter problema com gravidez fora do casamento, né? Você não vai ter uma filha mãe solteira, você não vai ter um filho que vai desrespeitar a filha do outro. Você não vai ter esses tipos de problema quando você de fato ensina a Torá os seus filhos. É fácil? De jeito nenhum. Na prática, isso é muito mais difícil. Muito mais difícil. São inúmeros filhos de pastores hoje que estão presos. Filhos de pastores que são donos de boca de fumo, que são traficantes. Filhas que são prostitutas. Filhos de crente. Aonde foi o erro? Em delegar o outro, delegar o pastor, delegar a professora que ensina as escrituras, delegar a eles uma responsabilidade que é nossa, dos pais. A responsabilidade é minha como pai, de ensinar as minhas filhas a Torá, de ser rigoroso, sim, mas com amor, mas rigoroso. Mostrar para elas que aqui está a nossa felicidade, aqui está o nosso valor e aqui está a nossa eternidade. Não é só frequentar igreja. Não. É por isso que nós estamos aprendendo Mussar e Midot Tovot.
não é só frequentar a igreja, tem que transformar, tem que enobrecer o nosso caráter, tem que refinar o nosso caráter. A Torá, ela tem que produzir isso em nós. Então, essa é a nossa força. É inspirado na Parashá de Vaikra, é inspirado no Salmo de número 8, em que Yeshua trouxe esse ensinamento das crianças. É por isso que Yeshua colocou: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí a gente conclui com esse ensinamento de Yeshua. Olha só, de onde que foi extraído esse ensino de Yeshua? Mateus capítulo 18. Vamos ler todo o contexto, que é do primeiro versículo até o versículo 6. Olha só, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Na pechita está, pegou a criança e levantou a criança no meio dos discípulos, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes. A palavra no grego aqui pode ser traduzida também como transformar. É aquilo que nós estamos falando, a palavra de Deus, ela deve transformar o nosso caráter, a nossa personalidade. Se não vos converterdes, então é o primeiro ponto. Eu tenho que me transformar, ou em aramaico, em hebraico, se não fizeres techuvá, e aí ele coloca o segundo ponto: e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é se fazer como menino, como criança? Yeshua vai dar um exemplo. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Que humildade é essa? Ser humilde como criança. Porque a criança, ela não tem essa prepotência de querer ser o maior. Ah, eu sou o maior, eu sou o melhor. Você tem que ser humilde como uma criança. A criança, ela não guarda mágoa. A criança, ela não guarda rancor, que é o maior dos mandamentos do livro de Vaikra. Primeiro o Eterno fala: não guarde ódio contra o próximo, contra o seu semelhante, não guarde rancor, mas ame o próximo como a ti mesmo. A criança, ela brigou com a outra cepou o negócio da cabeça da outra, ela chorou, passa 1 minuto, está brincando com a outra de novo. O que é isso? Ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor. Então, quando Yeshua diz: olha, você tem que se fazer como uma criança, você não pode guardar mágoa de ninguém, você não pode guardar rancor de ninguém, você tem que ser como criança. Bateu em você, te machucou, te prejudicou, liberte-se desse sentimento de ódio, de raiva, de ira, de rancor, de inveja, de cobiça, porque criança não tem isso. A criança, uma despreza a outra, depois está lá a outra. A gente fala até: ô menino, deixa de ser bobo, fulano fica te desprezando e você fica em cima dele querendo brincar ainda. É porque é humilde. Ela não tem essa prepotência. Não, o que você está se fazendo, você está se rebaixando.
ao querer brincar com quem não quer brincar com você. A criança não tem esse tipo de sentimento de querer ser o maior, eu estou me rebaixando. Não, isso é para nós. É o adulto que pensa assim. Mas se eu fizer isso, eu estou me rebaixando. E Yeshua falou, olha, se você não se fizer como uma criança, você não entra no reino. Criança não guarda mágoa, não guarda raiva, não guarda ira, não guarda rancor. Essa é uma virtude que você tem que ter. E quando Yeshua fala, olha, você tem que ser como essa criança, é o que? Não guardar mágoa, não guardar ira, não guardar rancor e confiar em Deus como Pai. Porque às vezes na nossa vida as coisas não vão correr bem e mesmo assim nós temos que confiar que Deus está nos amparando, que Deus está olhando e velando por nós. Porque se eu não tiver uma fé como a da criança, de confiar que eu vou cuidar dela, que eu vou segurar ela, que eu vou abraçar ela, de modo algum eu vou entrar no reino. Então, por isso que Yeshua falou que eu tenho que ser como criança, humilde, simples, sem guardar mágoa, rancor, inveja e ter confiança em Deus como Pai, que Ele vai me segurar, que Ele vai cuidar de mim. Se eu não tiver essas virtudes e qualidades de criança, de modo algum eu vou entrar no reino dos céus. E essa é uma fala muito forte de Yeshua. De modo algum, não tem jeito de você entrar. Não tem outra opção. Ou você se torna como criança, ou você está fora. A regra é essa. E aí agora vem um alerta de Yeshua para nós pais, para nós crentes adultos. Se nós não dermos exemplo para os filhos e para as crianças da comunidade, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azeia, uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. Olha o que Yeshua falou. É melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no mar do que você escandalizar as crianças. A palavra escandalizar aqui no original grego é escandalizo mesmo. O que é escandalizo? Escandalizar é você, por causa das suas atitudes, gerar no filho, gerar nas crianças da comunidade. Não vale a pena servir a Deus, não. Isso é escandalizar. É você fazer com que as crianças cheguem à conclusão que não vale a pena servir a Deus. Aí você pensa, se dentro da sua casa é só brigaiada, a criança vai olhar e falar, meus pais é crente. Vale a pena ser crente. Se ser crente é isso, ficar nessa brigaiada, nessa gritaria dentro de casa, não vale a pena. Não quero isso. Porque na casa lá do meu coleguinha que não serve a Deus, não tem isso. Então, ai daquele que escandalizar as crianças. Está vendo a importância do exemplo? Se você escandalizar a criança, se a criança chegar ao ponto de falar, olha, não vale a pena servir a Deus, você escandalizou ela. E Yeshua falou, é melhor para você, meu amigo, amarrar uma pedra no moinho que você tirar uma criança do caminho certo, do caminho correto. Então, meus queridos, a palavra aí é humildade de criança e converteres, transformar, techuvá, lembrando aos irmãos do conceito de techuvá. De onde que extrai o conceito de techuvá? Deuteronômio 30:10. Esse converteres, transformai-vos. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 30:10. Quando deres ouvido a voz do Senhor, olha aí o Shema,
do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, quando eu me volto ao Eterno, com todo o meu coração, com toda a minha alma, quando eu escuto ao Eterno, eu guardo os seus mandamentos. E é isso, meus queridos, que nós vamos aprender neste livro de Vaikra, estudando as parashot deste livro de Vaikra. Shabbat Shalom e até o próximo estudo da Parashá, permitindo o Eterno.